Olá pessoas, meu nome é Cristina, eu sou psicóloga, psicopedagoga e pedagoga. O meu intento é que vocês tenham acesso a alguns vídeos que tragam para você desde temas como ansiedade, angústia e também temas relacionados à escolha vocacional. Então, para falar hoje especificamente, eu trouxe para vocês 3 palavrinhas que eu acho que são muito importantes nesse período. Quando eu falo para vocês da primeira palavrinha, que é conhecimento, conhecimento, não só o conhecimento teórico, não só o conhecimento acadêmico, mas principalmente o conhecimento de si. Então, hoje eu venho trazer para vocês uma proposta de vocês identificarem em vocês quais são as fragilidades, quais são as potencialidades de vocês, para que vocês possam usar isso durante esse período. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é tão importante, por quê? Porque ele vai ajudá-los a identificar aquilo que vocês conseguem fazer e aquilo que vocês precisam melhorar. Identificando isso, vocês vão perceber que vocês não precisam se pautar ou se espelhar em outras pessoas. Às vezes vão chegar pessoas que vão falar para você, olha, fulano passou logo de cara passou no vestibular. Só de ouvir a fala dessas pessoas, vocês já conseguem perceber uma coisa: um é diferente do outro. Então, se um é diferente do outro, por que você tem que ser igual? Você vai ser outra pessoa também que vai ter a sua própria história, que depois vai servir para alguém falar, relatar, olha, fulano fez isso dessa forma e tal. Mas é a sua história. Quando eu falo de conhecer a si mesmo, eu falo que você tem que ter esse conhecimento do seu mundo, daquilo que você é capaz. A partir disso, você vai entender que é muito importante você ser o protagonista da sua própria história. É muito importante você perceber que você consegue fazer com que as coisas aconteçam dentro do seu tempo. Cada um tem o seu próprio tempo e o seu tempo é só seu. Quando você identificar o seu tempo, a forma como você vai utilizá-lo, a forma como você vai conseguir realizar e alcançar as suas conquistas, você vai perceber que isso vai se tornando mais tranquilo. Porque quando alguém vem te cobrar ou vem te dar esses exemplos, você vai ouvir, vai entender e vai pensar, realmente, ele teve o tempo dele e agora eu estou no meu tempo. A partir daí, pense no seguinte: você não é vítima da situação, você é protagonista. Vamos voltar de novo à palavra protagonismo. Você é protagonista da situação. Então, é você que vai conseguir mudar os fatos. Se você se colocar nessa posição de vítima, o que vai acontecer é você ficar esperando uma solução milagrosa, ficar esperando que alguém ou alguma coisa aconteça que mude a sua situação. E na verdade, a única pessoa que pode fazer com que essa situação mude é você. Não existe o professor milagroso para te ensinar, não existe o cursinho milagroso para te fazer aprender. Existe a pessoa, que é você, que vai se abrir à possibilidade de aprender. E só vai se abrir quando perceber que aprender é algo que é gratificante, é algo bom, é algo que vai te proporcionar alcançar os seus objetivos. Então, atenção para essa palavra, conhecimento, conhecimento de si, honestidade com aquilo que você está fazendo. Identifique quando você não consegue fazer alguma coisa e o porquê você não conseguiu. É importante que você perceba, hoje eu não consegui estudar. Não consegui estudar? Por quê? O que me fez não conseguir estudar? Então, aceite o fato, não consegui estudar. Seja honesto com você. Seja honesto com os seus estudos, com os seus objetivos. Porque quando você aceita o fato de que você não conseguiu,
você para de encontrar desculpas e passa a encontrar soluções. Então a primeira dica é essa palavrinha: conhecimento, conhecimento de si mesmo, ser honesto consigo mesmo. Então fica com essa palavrinha na cabeça, pensa um pouquinho nisso que eu falei e a gente vai para a segunda palavrinha. A segunda palavrinha é a palavra disciplina. O que é ter disciplina? A gente já pensa logo, quando se fala em disciplina, logo a gente pensa em militarismo, né? Em algo muito regrado, em algo que você não vai poder fugir muito. Não é tanto assim, né? Vamos pensar em disciplina como organização, né? Em você se organizar para estudar. Primeira coisa que você tem que organizar, o seu material de estudo. Você tem que ter um material que esteja acessível a você. Se forem livros, se forem apostilas, se for o seu computador, as coisas têm que estar mais ou menos localizadas de forma que você tenha acesso rápido a elas. Então, quando você sentar para estudar, na sua casa, por exemplo, você tem que estar com o seu computador próximo, tem que, se você utilizar apostila, com as apostilas próximas e com seus cadernos de anotações também próximos. Por quê? Para facilitar, para que você não tenha que ficar se deslocando, procurando aonde está tal coisa, aonde eu vou pesquisar tal coisa, que facilite esse momento de estudo. Então, o primeiro ponto é organizar o seu espaço de estudo com o material que você vai precisar. Isso já vai facilitar bastante o seu momento de estudar. Além disso, você precisa realizar um plano de estudos que se adapte e se adeque ao seu momento, à sua disponibilidade de tempo. Então, faça um plano de estudos focando nas suas dificuldades. Então, por exemplo, se você estudar sozinho em casa, o primeiro passo é você identificar quais são as matérias que você precisa estudar, separar o material e, além disso, você, dentro daquela matéria que você separou, você conseguir identificar quais são os temas que você tem mais dificuldade. Foca em desenvolver um plano de estudos em que você pegue do mais simples ao mais complexo, dentro dos temas que você precisa estudar. A partir daí, você já consegue o quê? Identificar que você tem um trajeto a percorrer. E isso te coloca num momento em que você sabe qual é o caminho que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Não deixa as coisas muito soltas. Hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo, porque isso te passa uma sensação de que você não está organizado e mentalmente isso faz diferença. A gente precisa ter uma organização mental para tudo que a gente vai fazer. Então, se você conseguir estabelecer essa organização fisicamente, mentalmente ela vai se tornar mais fácil. Então, organize os temas que você vai estudar e vai sanando cada um deles. Quando você for, se você colocar numa tabela, se você fizer anotações e for ticando, você vai se sentindo bem quando você vai percebendo que você está vencendo aqueles temas. Então isso te dá uma sensação de conquista, de que você está conquistando alguma coisa. Parece besteira, mas faz uma grande diferença do que você deixar tudo muito solto e você não visualizar o que você está conseguindo fazer. Além disso, é muito importante que você faça o quê? Tente explicar para alguém algo que você não está entendendo. Por quê? Quando você tenta explicar, você vai conseguir identificar o que você não está entendendo. Não adianta, por exemplo, se você faz cursinho, se você tem um professor particular ou se você estuda com alguém, você chegar para a pessoa e falar, por exemplo, eu não entendo equação de segundo grau. Mas aí a pessoa vai falar, mas exatamente o que você não entende? Aí você fala, não entende equação de segundo grau. É muito vago. Para você conseguir
para que a pessoa consiga te explicar, vocês precisam percorrer um caminho juntos. Porque quando você travar, você fala assim, então eu não consigo saber o que eu faço depois deste passo. Agora, se ela começar a te explicar desde o princípio e você, no princípio, já sabe algumas coisas, é fato que o seu cérebro vai fazer o seguinte, ele vai ignorar o que está sendo explicado no começo e quando chegar na parte que você realmente precisa entender, como você não estava acompanhando desde o princípio, aquilo vai passar desapercebido, não vai ter a função que você gostaria que tivesse. Então é importante isso. Explica para alguém. Tenta explicar o que você não consegue aprender. Aí você vai falar assim, nossa, Cris, é loucura isso, eu vou explicar alguma coisa que eu não sei. Sim. Tenta explicar o que você não sabe, porque aí você vai encontrar dentro da sua caixinha de memória aquilo que você entendeu do assunto e aonde você trava. Então vai fazer todo sentido na hora que você vai aprender. Por quê? Porque você vai forçar a resgatar aquilo que você conseguiu saber sobre o assunto, tá? Façam esse exercício e vocês vão verificar como realmente faz todo sentido. Além disso, quando vocês conseguirem aprender alguma coisa que vocês tinham muita dificuldade, ensina para alguém, para registrar aquilo. Então é importante você ensinar o que você aprendeu, que você tinha dificuldade, é importante você ensinar para alguém, por quê? Porque você vai registrar aquilo, você vai conseguir fazer com que a sua memória crie uma memória permanente desse assunto. Não desista. Às vezes, no momento, você não está conseguindo fazer aquilo, então muda de assunto, porque às vezes você fica tentando fazer a mesma coisa tantas vezes que você acaba olhando sempre para a mesma questão, você não consegue visualizar uma outra solução. Então, não conseguiu realizar, você tentou, você está tentando há muito tempo, já viu vídeo no YouTube, já pesquisou em outros livros, já tentou falar com alguém e não conseguiu? Vai fazer outra coisa, tenta realizar outra coisa, porque isso vai fazer sentido de duas formas. Primeiro, quando você tenta realizar uma coisa, geralmente tenta fazer alguma coisa que você tenha mais facilidade. Isso vai mandar para o seu cérebro uma mensagem que, ok, você está conseguindo aprender. E outra, você muda a forma de você pensar. É como se você desse um choquinho no seu cérebro para ele pegar no tranco de novo. Aí você realizou alguma coisa, deu aquela sensação de opa, consegui fazer, volta para aquela questão e tenta começar do princípio. Peraí, o que é isso? Que conceito eu preciso entender para saber resolver isso daqui? Então, essa disciplina é justamente isso, é disciplina para você estabelecer métodos de estudo, se organizar e, acima de tudo, não desistir. Então, fiquem com a palavra disciplina não como algo negativo, como algo que remeta a ser algo muito fechadinho, sem possibilidades. Não, disciplina é organização, é uma forma de você aprender de acordo com a forma que você identificou ser melhor para o seu aprendizado. Vamos lá para a nossa terceira palavra, que é uma palavra muito importante: equilíbrio. Aí vocês vão falar, Cris, como terei equilíbrio nesse momento tão frustrante, tão empolgante? Nas duas palavrinhas anteriores, eu falei muito para vocês sobre se conhecer, sobre ter disciplina. Se você se conhecer, se você tiver disciplina nos seus estudos, isso já vai trazer, de certa forma, equilíbrio para você nesse momento, que é algo que você precisa muito, não só para isso, mas é algo que você tem que treinar para a vida toda. Se você vai ser um profissional, se você quer ser médico, você tem que ter equilíbrio para lidar com as situações dentro de um hospital. Você pode chegar e tá tudo tranquilo, as pessoas chegam com uma gripe simples, mas de repente você pode chegar no hospital e ter tido um tiroteio e chegou pacientes com todos os traumas possíveis.
Se você vai ser professor, a mesma coisa, você vai ter N situações no dia a dia e você precisa estar equilibrado para isso. Então a gente precisa desenvolver esse equilíbrio ao longo da nossa vida. Por quê? Porque nunca as situações vão estar sempre assim, mornas, pacíficas, tranquilas. Vão ter momentos em que você vai ter picos de estresse e você vai ter momentos de tranquilidade. E aí, o ideal é que você consiga equilibrar essas situações. Então, para se ter equilíbrio, nesse momento vocês estão passando por um momento de transição. Não é só a entrada na faculdade, não é só a escolha de um curso. É também essa mudança na vida de vocês, que é uma mudança de certa forma muito brusca. Então, o que é preciso para vocês? Ter uma rede de apoio, um grupo que vocês possam identificar como um grupo que vai ajudá-los a passar por esse momento. Nesse grupo, quem vocês podem incluir? A família, os colegas, terapeuta. Então, são pessoas que podem te auxiliar nesses momentos, nos momentos em que você está percebendo que está saindo de si, que está muito ansioso. Então, se conhecendo, vocês vão poder começar a identificar quando vocês estão ficando ansiosos demais. A ansiedade, ela não é uma coisa ruim. A gente ainda vai falar sobre esse assunto com mais detalhamento, mas ela não é uma coisa ruim, é uma coisa necessária para a gente se preparar para as situações, né? O medo ele também não é uma coisa ruim, porque é o medo que nos impede de se colocar em risco. Só que o exagero desses sentimentos, exagero dessas emoções é que é prejudicial. Então, o ideal é que você consiga equilibrar essas emoções para que você consiga passar por esse período de uma forma saudável. O que eu indicaria para vocês? Procurem ajuda terapêuticas para esse período, né? O ideal é que vocês façam terapia para ajudar nesse processo de autoconhecimento. Vocês podem procurar isso desde a rede pública, né? Então pode procurar um psicólogo na rede pública, podem procurar na rede particular, podem procurar também um profissional que faça terapia em grupo. De repente vocês montarem um grupo de pessoas que estão passando por esse momento junto com vocês e fazer uma terapia em grupo com um assunto, um tema específico, que é realmente esse processo, né? Então isso também é interessante. E vocês podem também procurar em universidades que tenham um curso de psicologia. Nessas universidades eles oferecem também um atendimento. Por que é importante isso? Porque vocês precisam estar bem para conseguir atingir os objetivos que vocês se propõem. Então, a nossa saúde mental é algo que fica, às vezes, muito subjetivo. A gente consegue ir até um médico e falar, eu estou sentindo dor no estômago, eu estou sentindo dor de cabeça. Mas quando a gente tem que falar sobre as nossas dores psíquicas, a gente não consegue. Então, é importante a gente desenvolver isso também. Se abrir, se colocar à disposição de alguém que quer nos ajudar, de alguém que está à disposição de nos ajudar. Outra coisa que é interessante também, vocês conversarem entre si, falar das angústias, mas tomem muito cuidado para que esses encontros você possa falar, né? Eu estou me sentindo muito ansioso, outro também, mas que não se torne um encontro de lamentação, porque isso é prejudicial, isso não vai ajudar. Então, gente, ok, a gente está aqui, está todo mundo muito nervoso, muito ansioso. O que a gente pode fazer para melhorar? De que forma a gente pode se organizar para que a gente tenha uma sensação de que realmente a gente está conseguindo atingir esse objetivo? Isso é importante, tá? Então, fica essa dica para vocês de criar essa rede de ajuda para vocês conseguirem passar por esse processo, passar por esse período que é tão denso na vida de vocês.
Esse foi o primeiro vídeo. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Compartilhem, sugiram para os amigos de vocês assistirem. Espero sinceramente que possa trazer assim um pouquinho de luz nesse momento que às vezes parece de pura escuridão. Mas é um momento difícil, mas não é impossível de passar, né? Contem com essa rede, assistam o máximo de aulas que vocês puderem para vocês terem o aprendizado de formas diferentes. Isso também vai dar uma oxigenação no cérebro de vocês e vai proporcionar um momento de aprendizado diferente. E não se esqueçam, a vitória de vocês depende só de vocês. E eu acredito em vocês. Agora falta vocês acreditarem. Então vamos acreditar juntos que a força fica maior. Vamos torcer para que faça diferença na vida de vocês. Eu continuo torcendo para cada um, para aqueles que eu conheço, para aqueles que eu não conheço e para aqueles que eu espero um dia conhecer. Então aproveitem essa fase, porque depois vocês vão lembrar dela com muita história para contar, e que essas histórias sejam histórias que os façam rir, não que os façam chorar.